E Edivan Martins. E olha, 11 horas 9 minutos. Um episódio aí que foi registrado, né, na UFRN na noite desta segunda-feira. O Rodrigo Maker. O Maker, Rodrigo. Maker. Rodrigo Maker, assessor do deputado federal General Girão, foi confrontado aí após retirar cartazes que enalteciam o comunismo. Talvez você tenha visto aí as imagens, né? Circularam, né, várias imagens aí na internet, né? Os vídeos. Hoje em dia a informação é super rápida e com certeza, né? Aconteceu ontem à noite, todo mundo já ficou sabendo, né, Rodrigo? E aí nas redes sociais o próprio Rodrigo publicou um vídeo com a sua intervenção. Diz que, entre aspas ali, né, Rodrigo, um sistema genocida como o comunismo não teria vez aqui no Brasil. E a gente recebe o Rodrigo aqui nos nossos estúdios para falar um pouquinho dessa situação, explicar ali o que foi que aconteceu, né, Rodrigo? Seja muito bem-vindo. Bom dia. Muito bom dia a vocês aqui da rádio. Eu agradeço a oportunidade e só queria abrir falando que algumas pessoas noticiaram, né, assessor do General Girão, né, eu sou assessor parlamentar do deputado federal General Girão. Sim. É utilizado, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Dentro da universidade eu sou aluno, estudante de jornalismo. Sim. Estou no 7º período, né, e bem antes de trabalhar como deputado, eu já fazia as minhas intervenções fazendo o contraponto, né, à hegemonia que é pregada na universidade, né. Eu estava explicando aqui para o nosso companheiro Edivan que desde o início desse semestre, né, alguns alunos denominaram como faísca revolucionária. Faísca revolucionária? Faísca revolucionária, bem apropriado, né? Porque é algum grupo de estudantes, né? Mas é organização de esquerda? Exatamente. Mas né? Pertence a algum partido? Não assinaram com partido. É uma organização livre dentro da universidade com alguns estudantes que defendem a visão de esquerda, progressista. Anárquico, ligado à comunista. O que foi que lhe incomodou mais, Rodrigo? O que me incomodou é porque existia nessa faixa algumas frases que enaltecia o sistema do comunismo. O que é o comunismo, né? O comunismo é um sistema, uma proposta de antagonizar com o capitalismo, né? Que é o sistema que nós vivemos e que as grandes nações vivem, que é o poder de você ter a sua propriedade privada, o poder de compra, o poder de venda, né? O Estado regulamenta, mas não é totalitário dentro do capitalismo, diferentemente do comunismo, onde o Estado, inclusive eles pregam até a dissolução do Estado, né? Mas que existe algo muito maior e mais nocivo do que o Estado. Então, o comunismo é uma ideologia, né? Criada por Karl Marx, um ser que toda a sua trajetória teve um histórico de vagabundagem e de ser financiado ou usurpado o bem alheio, que pregou uma ideologia, acordou assim, vou criar uma ideologia para contrapor o capitalismo. Mas virou um astro dos economistas, né? Virou exato. O livro Capital. Isso, exatamente. E outras produções, né, literárias dele. Acho que foi a única... E muitas produções literárias contrárias a ele também. Tem muita crítica ao pensamento de Marx. Na verdade, é uma utopia que prega a igualdade vamos dizer assim, a igualdade da riqueza ou da igualdade de direitos, mas na verdade não é isso. A única coisa que o comunismo consegue executar é a igualdade da miséria. Aonde ele foi aplicado, aonde ele foi executado, ele igualou a miséria, exceto para aqueles que estavam no topo da cadeia, ou seja, os amigos do rei. Então essa apologia que você viu na faixa isso. Lhe incomodou e você foi lá, você vinha, como dizia a palavra popular, atucaiando essa faixa há algum tempo? Exatamente, fica no corredor principal do setor 2. Setor 2, que é o setor que é... Jornalismo, assim, ciências sociais... Isso, é o mais polêmico, só de humanas, né? Só de humanas. E é o setor, assim, polêmico porque desde o início... Rapaz, você tem muita coragem de, no meio desse povo, você rasgar uma faixa com uma foto de Marx, fazendo apologia aí ao comunismo. Edivan, eu parti do princípio seguinte, o que me motivou? O que motivou é que são as vítimas. As vítimas desse regime comunista, para mim, se equiparam às mesmas vítimas que foram mortas no regime do nazismo. E nós temos que rechaçar e repudiar qualquer apologia a regime totalitário que mata pessoas. Qualquer um, em respeito às vítimas. Então, esse grupo denominado Faísca Revolucionária e muitos professores, principalmente professores da universidade, fazem uma crítica assim pontual e correta ao nazismo. Mas, por outro lado, banalizam, relativizam, achando... Sabe o que eles dizem? Que o comunismo não deu certo porque não foi empregado na íntegra. Em nenhum lugar deu certo. Matou e gerou miséria. Nós estamos agora com um novo comunismo aqui pertinho, que é a Venezuela.
Como é que está a situação da Venezuela? Se estivesse tão boa assim, nós não estaríamos Realmente é com um os nossos desastre. semáforos lotados, infelizmente, de venezuelanos pedintes vivendo em situação de miséria. Porque ainda... O que o senhor diz do comunismo da China? A China matou 35 milhões, o comunismo. Matou mais uns... No total foram... Matou mais uns 20 milhões de fome, né? No total foram Eu acho que 100... Mao Tse Tung queria armar a China Isso. E trocou alimentos por armas Isso. com a Rússia. Isso. Esse é um bom ponto, Edivão. Todo desarmamento civil precede um regime totalitário. No Brasil, houve um plebiscito em 2015 contra a comercialização das armas. O brasileiro votou que era a favor, mas o presidente da época, não, Fernando Henrique não. 2015 já era Dilma. Foi 2015? 2005. Perdão, 2005. O ex-presidente Lula, o plebiscito, dizia, você é a favor da comercialização das armas? E o brasileiro disse que era a favor. Mas na hora de assinar, o presidente, então, ele disse, não, eu sou contra, deixa para lá o plebiscito, deixa a vontade popular e eu vou ser contra. E foi quando foi proibida a comercialização das armas. Então, todo regime totalitário é precedido do desarmamento civil. Todo. Por quê? Um povo desarmado é um povo escravizado. Eu não estou dizendo aqui que qualquer pessoa deve usar Essa é a palavra arma. de Bolsonaro, né? Bolsonaro tem esse jargão aí. Tem esse jargão. Povo armado jamais será escravizado, porque todo regime totalitário, o que o comunismo prega também, que você não tem direito à propriedade privada. É justo vocês trabalharem aqui, dizem, rapaz, vou comprar um carrinho, vou comprar um sítiozinho ali em Macaíba, na beira de um rio, mas no comunismo você não pode fazer isso. O Estado é dono de tudo que é seu. Ele vai chegar lá e dizer, eu quero tua propriedade privada para mim. Ou então você vai trabalhar para gerar riqueza para mim. A China, mesmo sendo comunista, ela é o maior sucesso de capitalismo do mundo. A economia dela, mas dentro, internamente, no regime, ela é comunista. Porque ela toma conta da tua propriedade. Ele é duro no sistema político, né, no regime político e sucesso no sistema comercial. Então, é um comunismo capitalista, a China, né? Mas ela cerceia a tua liberdade, ela detém tua propriedade privada. Agora, Rodrigo, a gente tem ali as primeiras imagens que foram até as que você postou, né? Retirando ali a faixa, dizendo algumas palavras. Mas aí depois, como é que começou mesmo essa discussão com os outros estudantes, né? Porque aí tem um outro vídeo que mostra ali já você discutindo com eles. O pessoal foi pra cima de você, né? Foi. Como é que foi essa situação? E era um grupo, né? Uns 5 ou 6. Eu removi a faixa, né? Eu queria fazer um vídeo, a minha intervenção, meu protesto, né? Removi a faixa e parei de gravar. E aí vieram 5 a 6, mais ou menos isso. Me cercaram e me indagaram, por que você arrancou a faixa? Aí eu expliquei. Porque é uma faixa que faz apologia a um regime que matou milhões de pessoas. Aí eles concordaram. Não concordaram. Disseram que não, que eu estava errado. Disseram que eu estava errado. E aí um se apresentou como estudante de história. Disse, rapaz, eu estudo história. Aí eu perguntei a ele, quantas pessoas o comunismo matou? Ele fez, eu não sei. Eu disse, então não dá nem para discutir com você. Se você estava lá nessa confusão e quiser participar aqui do debate, entrar em contato com a gente, pode ligar para a gente para participar aqui desse debate, para a gente ouvir também a sua versão. Aí começou esse... Aí quiseram tomar a faixa da minha mão, né? Aí eu disse, não vai tomar não, que eu vou levar isso aqui, eu vou jogar no lixo, eu vou dar fim, mas isso aqui não pode ficar aqui. E aí um deles tocou em mim assim, me empurrou, eu disse, não me toca, eu estou fazendo uma intervenção, então se vier com agressão, eu tenho direito à legítima defesa. Se der, vai tomar. E aí começou a empurrar de novo, e ele me empurrou novamente. Quando ele empurrou, eu empurrei novamente. Eu disse, mais uma vez, não toque em mim. E aí eles me cercaram, porque qual é a tática da esquerda? A tática da esquerda é te coagir através de falar alto, de gritar, de te ameaçar. Mas algumas pessoas da UFRN conhecem minha história. Eu não tenho medo, Edvan, você perguntou, foi muita coragem. Foi coragem, mas eu não tenho medo porque eu já venci gigantes maiores do que esses pseudos esquerdistas, né? Eu vim de uma infância pobre, da periferia de Recife. Com 11 anos de idade, eu escolhi ser cooptado pelo crime e entrei no vício das drogas com 11 anos. Com 14 anos me tornei traficante, me tornei bandido, marginal, a escória da sociedade. E com 18 anos eu decidi, não, eu quero mudar de vida. Eu não quero ter mais essa opção de vida. Voltei para a escola, a qual tinha abandonado, entrei na universidade, me profissionalizei, né? Aqueles traficantes que comandavam onde eu trabalhava entre aspas, onde eu exercia a criminalidade, queriam me matar, dizendo, você não vai poder sair do tráfico. Eu disse, eu vou sair porque eu quero mudar de vida.
Eu quero mudar de vida. E hoje eu tenho uma família, hoje eu tenho um emprego, hoje eu sou servidor público federal por mérito, né? Hoje eu trabalhei aqui na emissora TV Ponta Negra, trabalhei na Record. Então, a minha comunicação, a minha mudança de vida prova para mim mesmo, para essas pessoas, que eu não tenho medo de voz alta. Não adianta gritar comigo ou me coagir, porque eu já venci gigantes maiores. E o que eu quero, você perguntar, por que você fez aquilo, Rodrigo? Porque eu quero que uma universidade seja realmente plural. Porque se você vier com um pensamento contra a esquerda dentro da universidade, você... Hoje ela é majoritariamente, né? Mas o pensamento é mais... Principalmente voltado para a esquerda, né? Infelizmente. Vou contar um fato para vocês. Eu ia perguntar para você justamente isso, Rodrigo. Qual é a situação hoje em dia lá da UFRN? Antes de você me responder, vou aproveitar e trazer aqui a informação para o nosso ouvinte. A gente tem aqui a informação do Globo, tá certo? Foi em 2005, né? 2005, isso. 63% dos brasileiros votam aí em referendo, né? A favor do comércio de armas. Esse plebiscito aconteceu em 23 de outubro, previsto no Estatuto do Desarmamento, que dividiu aí as famílias, né, no país. Grupos ainda lutavam naquela época, né, para mudar a lei, seja para torná-la mais rígida ou então mais branda, derrubá-la, né? Isso, exatamente. E o presidente Lula, na época, ele contrariou o referendo, não aceitou a aclamação popular. Então, o que a gente quer hoje é que o pensamento na universidade, porque eu ouvi isso do professor Alípio, um professor muito inteligente e polêmico na universidade. Ele disse que a universidade, quando ela rechaça o pensamento contrário, ela deixa de ser universidade, porque ela não é plural, né? Então, você tem que ouvir todas as vozes para que você possa depreender e aprender até com seus próprios erros e acertos. Mas o que acontece na sala de aula é o seguinte: uma vez eu estava na sala de aula e o professor de artes visuais, o nome dele, professor Adriano Medeiros, artes visuais. E ele falou que a pichação era uma poesia da periferia. E eu falei isso, professor, eu discordo, porque a pichação, segundo a lei de crime ambiental, é um crime ambiental passível de 6 meses a 2 anos, artigo 65, se não me engano, da lei ambiental. E ele falou assim, mas a lei não deve ser tomada como via de regra. Um professor universitário. Aí eu falei, segundo o seu pensamento, então agora todo mundo vai tirar a roupa, agora ficar nu, vamos agir com libertinagem, eu posso matar o senhor, você pode me matar, eu posso agredir o colega, porque não existe mais lei, não existe mais banir o crime, não existe mais crime. Aí ele fez, não, você está sendo muito extremo. Eu disse, não, o senhor falou que a lei não deve ser tomada como via de regra. Estou falando para uma sala de alunos, e assim, eu tenho hoje 40 anos, mas na minha sala tinha meninos com 16, 17 anos que concluíram o segundo médio. Imagine isso para uma mentalidade de um jovem, disse, rapaz, a lei não deve ser tomada como via de regra. Eu agora vou ser um fora da lei, vou fazer o que eu quiser. E é isso que é pregado na sala de aula mais e mais. Então, você vê professores dando aula com camisa do MST. Então, uma vez, numa sala de aula, eu falei que o MST era uma organização terrorista. Por quê? Porque invadia propriedade privada sem consentimento e tomava posse daquilo. Isso é terrorismo. Armado com enxadas, foices. E o professor me deu nota baixa. Ele disse que eu estava errado e me deu nota baixa. Mas, por outro lado, tem professor que dá aula com a camisa do MST. Então, por que eu faço isso? Rodrigo, você se sente coagido ali demais. No ambiente da universidade? Demais. Pra você ter um exemplo, eu já fui chamado de capitão do mato, que é um termo pejorativo para os negros que perseguiam os negros. Isso é um tipo de racismo. Mas a esquerda ela tem total liberdade para ser racista com quem não é de esquerda. É normal isso lá na universidade, entendeu? Então, o racismo é relativizado, assim como o comunismo é relativizado, quando ele diz que o comunismo é só um regime de governo que vai pregar a igualdade de riqueza para todo mundo. Isso é relativizar sem esquecer dos 110 milhões de mortos que esse regime fez. Então, o que mais lhe irritou foi a palavra genocida. A interpretação, um governo a colocação. Isso, exatamente. Em respeito às vítimas, né? Eu acho que a gente tem que aprender com a história. A história diz que todo totalitarismo ele é grave e é nocivo. Todo cerceamento de liberdade ele é grave e é nocivo, né? Então, a gente tem que aprender com a história que, por exemplo, no Brasil, nós estamos vivendo tempos no Brasil em que a liberdade tem sido cerceada, né? Agora mesmo, eu denunciei no Instagram pessoas que foram no meu chat e me adjetivaram de tudo que você possa imaginar de ruim. Eu dei print e denunciei no Instagram, disse, o ódio do bem. E aí o Instagram me bloqueou e disse, você está pregando bullying. Eu sou a vítima, eu estou denunciando pessoas que estão me coagindo com adjetivos, com ameaças até. Já me chamaram, disseram, se você aparecer hoje de noite lá na universidade, a gente vai se ver. Você vai? Vou, claro, eu estudo lá. Eu estudo lá. Como eu te disse, Edvan, eu já venci gigantes muito maiores do que esse. E assim, são pessoas
que eu queria muito que fosse para um debate realmente saudável, sabe? Sem agressão, sem grito, com argumentos. Não, Rodrigo, eu discordo de você por causa disso. Mas não, são discursos repetidos, bem vazios e rasos, que você refuta assim, rapaz, vamos para um pouquinho da história. E um aluno de história não entendia o que era o comunismo. São discursos repetidos, vamos dizer assim, por professores, por doutrinadores, mas eu queria fazer um alerta, principalmente, eu sou pai, e eu queria fazer um alerta para os pais. Acompanhe seus filhos. A universidade, hoje, infelizmente, ela não é somente uma produtora de conhecimento. Existem, sim, os cursos que produzem conhecimento. Mas eu vou dizer para você que em 60% de toda a universidade existe uma organização feita por professores para cooptar esses alunos, para colocar discursos repetidos na boca dele, para influenciar na vida dos nossos filhos. Eu me deparei, já estou lá na universidade há 5 anos e meio, e eu já me deparei com várias pessoas que entraram assim, caramba, cheio de esperançoso, vou virar uma pessoa de conhecimento, vou fazer filosofia ou qualquer outra matéria, vou contribuir com a sociedade. E quando acabar o primeiro período, a pessoa estava transformada. Você acha que hoje a universidade dizia um pouco do seu papel fundamental de educar, de formar, e está se transformando numa ferramenta ideológica da esquerda? É um QG, né? É um quartel-general. Tanto é que quando você vem com um pensamento contrário, você é rechaçado, coagido, você é inibido, você é tentado calar, porque se tornou um QG para que um só pensamento prevaleça. E esse um pensamento vai gerando novos militantes perpetuamente. Posso lembrar aqui o nosso secretário hoje e ex-deputado, Fernando Mineiro. Fernando Mineiro era líder estudantil, participou daquela invasão que defecaram na reitoria. O cara... no birô do reitor. Foi identificado como um líder político e foi transformado nisso. Temos Natália Bonavides, que também foi oriunda dos movimentos estudantis de esquerda. Então, a ideia deles é influenciar para que, possivelmente, você, lá na frente, se você for um professor ou um político ou outra coisa, você vai influenciar outras pessoas. E aí vira um pensamento que vai se perpetuando e nocivo, infelizmente nocivo, porque para a sociedade isso deveria ser... nós somos pagadores de impostos, nós contribuímos para aquela estrutura. Você paga, aí você diz, não, se você é contra, vai fazer uma faculdade privada. Vocês vão me ressarcir do meu imposto? Porque eu pago imposto e tenho direito a fazer faculdade pública. Né? Tá garantido isso. Eu fiz o Enem, entrei lá, então eu tenho esse direito. Então, não é porque eu sou contra o que é praticado lá que eu sou contra o ensino universitário público. É diferente. Eu sou contra o que fizeram com a universidade. Infelizmente. Então, pais, por favor, fiquem atentos, acompanhem seus filhos. Lá não é para brincadeira. Rodrigo, você que está dentro lá da universidade, eu fiquei sabendo também que o pessoal lá quem já frequentou a Universidade Federal do Rio Grande do Norte sabe que você tem ali uns locais específicos para você tirar xerox, pegar as xerox dos professores, vai lá, xerox tal para vocês lerem, etc. Parece que está sendo vendido também camisetas, objetos ali com determinadas, né? Eu ainda não vi. Eu já vi isso numa feirinha, né? Tem como é que eu faço? As exposições culturais, né? De ciência, os eventos. Então, como ali é algo reservado aos expositores, eu não atrelo totalmente a estrutura física da universidade. Agora, o que tem com certeza, e é uma crítica que eu faço, por ter já vivido no submundo das drogas, é o consumo desenfreado de drogas dentro da universidade. Inclusive comercializado. A lei da demanda e oferta. Se você consome... Mas tem que ser muito antigo lá. Muito antigo, mas deveria ser rechaçado. Pelo setor 2 da fumaça chega só. Eu vou entrar numa questão bem polêmica, que é a segurança pública. Né? Eu tenho um relato pessoal de alguém da segurança pública me explicando por que isso. Então, o que acontece? Tem pessoas que passam nos corredores vendendo brigadeiros e docinhos feitos com essência de maconha. Isso é tráfico. Porque não é legalizado no Brasil. Como uns biscoitinhos, brigadeiro, chamam de brigadeiro mágico. Morde e fica doidão. Tem a essência de maconha, né? É alucinógeno, né? Então, eles chamam de brigadeiro mágico ou brigadeiro feliz. Isso é tráfico. Dentro do setor 2, eles chamam as rodinhas, as rosquinhas, que são justamente os locais separados para consumo de drogas. Outro dia eu estava indo de uma sala para outra e passei por uma rosquinha e tinha um cara fumando maconha lá, eu fiquei olhando para a cara dele assim, ele fez assim... Por que você está olhando? Você está querendo? Aí eu voltei para ele, se você está me oferecendo gratuitamente ou você quer me vender? Porque se você quiser me vender, eu ligo para a polícia e acuso você de tráfico. Se você quiser me oferecer, eu acuso você de aliciamento.
Aí ele fez, não, porque você está olhando, eu tenho o direito de olhar. Você que está consumindo drogas em um ambiente universitário, né? Certa vez eu trabalhava numa emissora aqui e o ex-secretário, vocês se lembram, Caio César, da gestão do ex-governo Robson, durante... Caio César era da Polícia Federal? Não, Caio César... Ele não era da Polícia Federal, não? Não, era do grupo de Valber Virgulino, né? Sim, da gestão de segurança. É. E foi justamente naquele auge da chacina de Alcaçuz, né? O Caio fazia parte daquela cúpula da segurança. E uma vez o Caio foi dar entrevista na emissora que eu trabalhava e eu perguntei, secretário, estou te perguntando como aluno, por que a Polícia Militar não faz ronda ostensiva nas ruas da universidade? E ele falou, Rodrigo, eu vou te responder em off, como aluno, mas não coloca isso no ar como jornalista ou alguém da comunicação. Eu disse, pode falar, secretário. Ele disse, quando eu entrei aqui, fui nomeado para o Rio Grande do Norte, eu recebi essa queixa de alguns PMs, inclusive que eles são hostilizados, né? Alguns dizem que querem o fim da PM, querem o fim da Polícia Militar, eles pregam isso dentro da universidade. E alguns policiais são muito, assim, irritados com a universidade por conta desse pensamento. E eu fui questionar a minha cúpula, justamente a cúpula e quem está acima dele, que era o governador Robson, por que era isso? E a resposta que ele teve foi essa. A reitora, na época a reitora Ângela, falou que a Polícia Militar só entra na universidade se ela ligar e autorizar. Nessa época, estava havendo muitos crimes de furtos, tentativa de estupro, de assédio, as meninas eram muito assediadas. Então, ou seja, o artigo 144 da Constituição diz que cabe à Polícia Militar fazer a ronda ostensiva e a prevenção. Se você não tem alguém ali para prevenir, você abre espaço para que haja a atuação do crime, tanto no consumo de droga, no tráfico ou em outros crimes. Então, assim, eu não consigo entender. A universidade não é um Vaticano. A universidade não é um país. Eles se baseiam na tal autonomia universitária. Autonomia universitária, por que você vai se sentir agredido se a Polícia Militar estiver num local fazendo ronda? Eu vou me sentir protegido. Eu, como cidadão de bem, como aluno, trabalhador, eu me sinto protegido com a Polícia Militar fazendo ronda. Mas o que existe hoje isso é verdade, a Polícia Militar não entra nas ruas da universidade, que são ruas públicas, são ruas do Estado. O patrimônio, a estrutura da universidade, ela é federal. Havendo crime, quem tem que ser contactado é a Polícia Federal. Mas a prevenção compete à Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Rodrigo, e aí, você, com esse seu ponto de vista, defensor intransigente, como a gente está vendo daquele que você acredita, você tem um posicionamento mais à direita na política, se encontrar mais faixa, vai arrancar? Paz, esse conteúdo que você acha que é maléfico aí para a sociedade? É nocivo para as mentes dos jovens, né? Porque é pregado uma utopia com muitas flores. Seja adepto do comunismo, que bom, Karl Marx, um grande líder. É nocivo. Então, eu acho que tudo aquilo que é nocivo, e aí respondendo aquela sua pergunta logo no início, por que você faz isso? É porque eu estou preparando a universidade para os meus filhos. Hoje eu tenho uma filha de 11 anos e eu quero que ela faça faculdade pública. Porque faculdade privada é cara. Mas por que você não paga faculdade privada? Você é servidor público federal, porque eu pago imposto e eu quero que ela faça universidade pública. Mas eu não quero que a minha filha dê de cara com maconheiros, com traficantes, com pessoas que pregam um regime totalitário que matou milhões de pessoas entre a aula ou até dentro da sala de aula por professores. É preciso discutir a tal autonomia universitária. Autonomia para quê? Para pregar o quê? Para ensinar o quê? Isso eu deixo para a meditação dos pais. Na realidade, a Universidade Federal é o sonho de muitas pessoas, né? Isso aí a gente não pode negar, né? Todo mundo quer ali fazer uma Universidade Federal, sem dúvida nenhuma. Não só os filhos, mas como os pais também visam isso, como você está colocando aqui, você que é pai, tem essa menina aí de 11 anos, né? Está crescendo, provavelmente, né? Mais para o futuro, vai estar dentro da Universidade Federal. Você acredita, Rodrigo, de que forma a Universidade Federal pode voltar a ser um ambiente saudável? Porque pelo que eu entendo que você está colocando aí, atualmente esse ambiente ele já não é mais um ambiente saudável para os jovens, são jovens, adolescentes ainda que estão entrando ali na universidade. O que está faltando para a universidade? Tá faltando, Virginia, o respeito, e aí eu volto para o tema que eu vinha no caminho ouvindo vocês falaram nisso, a tolerância. Está faltando isso. Se a universidade tem que haver respeito para o pensamento contrário, não pode haver totalitarismo. Se há respeito com o pensamento contrário, você vai, dentro da sala de aula, ter vários tipos de ideias. O Rodrigo concorda com isso. Outro dia, na sala de aula, o cara falando que deveria pagar dívida histórica para os negros. E o cara era branco.
não querendo colocar isso em questão, e eu levantei a mão e disse, amigo, eu posso falar como negro? Eu sou neto de índio e neto de escravo. Eu não acho que você tem que pagar dívida histórica para mim, Edivan, por você ser branco. Eu não posso pagar por aquilo que outras pessoas cometeram. Por exemplo, meu avô era escravo, então se o meu avô foi um homicida, se ele foi um marginal, é justo eu ser recompensado por ser neto de um escravo que cometeu crimes? Não é justo. Cada um semeia, cada um colhe aquilo que planta, né? Então eu discordei disso, aí tive que assinar embaixo. E eu, como negro, penso desse jeito. E aí o cara morreu. E aí a professora, gostei do debate. Um levantou o ponto e o outro levantou o ponto. Sadio, sem agredir verbalmente, sem empurrar, sem querer. É isso que a universidade precisa. As pessoas precisam entender que todo mundo, todo ser, ele é construído dentro de um contexto. Eu tive um contexto de periferia. Eu não sei qual é o seu, não sei qual é o de Edivan, não sei qual é o seu amigo. Então, todo esse contexto vai te levar para a sala de aula para debater ideias segundo a tua visão. Então, nunca você pode ser tolhido da sua liberdade de expressão, nunca você pode ser tolhido, a não ser que liberdade de expressão com responsabilidade. Pregar regimes totalitários, genocidas, para mim, é uma irresponsabilidade. Mas eu acho que você não acha que exagerou um pouquinho tirar essa faixa assim à luz do dia, não podia ter provocado um problema maior, uma confusão maior, ou você fez mesmo para provocar o debate? Não, eu queria provocar o debate. Eu queria provocar o debate, sim. Mas eu faço outro debate. Se fosse uma faixa, já que a universidade tem que ser plural, se fosse uma faixa que eu rechaço totalmente fazendo apologia ao nazismo. Imagina a bandeira nazista, a foto de Hitler no lugar de Marx e dizendo o nazismo é um regime que deve ser empregado no Brasil. Qual seria a atitude dos outros estudantes? A mesma que eu e você teria. Então, eu acredito sim, a liberdade de expressão, sim, mas nunca você pode ultrapassar a linha que diz respeito às vítimas desse regime totalitário, nunca você pode respeitar o direito das pessoas terem um conhecimento, porque são discursos tão prontinhos que quem tem preguiça de estudar, a verdade é essa, quem tem preguiça de estudar, não se aprofunda e diz, não, realmente é certo, o comunismo é legal, o nazismo é ruim, a direita é ruim, outra coisa ruim, mas só o comunismo é legal. Eu concordo com você que eu passei do ponto. Mas se não houvesse esse tipo de intervenção, a gente não estaria aqui provocando debate. Eu lamento pelos empurrões que aconteceram, repito, por legítima defesa, eu falei, não toque em mim, não precisa me empurrar. Se me empurrar, você vai levar. Você vai falar hoje com a bandeirinha de paz, né? Eu sempre estou em paz, Por bom debate, acho que o debate, exato. Você está mostrando aqui, né, um certo conhecimento daquilo que você defende, da bandeira que você defende, como também o pessoal mais à esquerda, tem a sua argumentação, né? E que esse debate se faça da forma respeitosa, né? Eu acho que o nazismo, o totalitarismo, todos esses exemplos que mancharam a história do mundo, né? Não deve ser ter apologia, nem apregoada de forma nenhuma. Nem seja da direita, seja da esquerda, seja do meio, seja debaixo da mesa, seja de qualquer canto. Né? Seja de qualquer canto. Eu acho verdade. Que os governos totalitários, como matou gente, Mao Tse Tung, a Revolução Francesa começou a matar pelos aliados principais que começaram a divergir, Cuba também, o regime militar aqui também torturou, matou e tal, está na história, mas é uma história que tem que ficar para trás, para frente é paz, é pregar tolerância, é pregar, né, a boa convivência, o bom debate, um debate que possa produzir bons fluidos, bons frutos, boa educação, boa economia, bom desenvolvimento, tudo aquilo que possa fazer crescer a família e a juventude brasileira. E o debate engrandece o ser humano, né? O debate sadio engrandece o ser humano. Rodrigo Maker, muito obrigado. A gente queria agradecer, Rodrigo, a sua presença aqui no nosso programa, trazendo aí as suas explicações, as suas colocações, né, sobre essa polêmica que aconteceu na noite de ontem lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Trago também aqui a mensagem do Arnóbio, lá de Soledade 2, ele disse assim, bom dia, Edivan e Andresa. Bom dia. É bom ouvir também os atores do fato, até para se ter uma opinião equilibrada que se aproxime da verdade. Estamos aqui abertos a todos para receber vocês também e a gente entender também o outro lado, né, Rodrigo? O Tribuna Livre é livre. É livre de verdade. Então estejam aqui para... A gente está aqui, na realidade, para que vocês, se vocês desejarem vir aqui, vamos ouvi-los também de uma maneira muito aberta, para que a gente possa abrir a discussão, né? Diana Paula, bote sua filha para morar na Lua, que aí lá não vai ter quem vende droga, não vai ter papel de energia nem água.
Opinião aí da Ana Paula. Bem respeitoso. Eu só queria agradecer o espaço mais uma vez e pedir também que as pessoas que estão, os seus ouvintes, né, que são milhares aqui no Rio Grande do Norte, a Jovem Pan tem feito um trabalho muito bom, o programa de vocês também, eu escuto. Obrigado. Sou assíduo, ouvinte assíduo, e queria convidar as pessoas para me seguir no Instagram ou no Twitter, @RodrigoMaker, para a gente também poder discutir conversar e debater. Conversar exatamente, expor ideias lá, tá bom? Muito obrigado. Obrigado a você, Rodrigo. Obrigada, Rodrigo. 11h39, a gente vai para o nosso intervalo, voltamos já com muito mais aqui no Tribuna Livre.